Bom, então na seção 21.3, a gente começa a falar um pouco sobre os materiais em si. Então, os materiais, eles são divididos em condutores, isolantes, em semicondutores e em supercondutores. Aqui, em especial, a gente vai focar a nossa atenção em dois desses materiais, que são os condutores e os isolantes. Basicamente, essa classificação dos materiais é de acordo com a facilidade com a qual as cargas elas podem ou não se movimentar em seu interior. Então, dependendo se o material é um condutor, um semicondutor, um isolante ou um supercondutor, as cargas elétricas elas se comportam, se movimentam dentro desse corpo de maneira diferente. Bom, os condutores são materiais nos quais as cargas elétricas se movem com facilidade. Um exemplo nato e bastante notório de um condutor são os metais. Então, os metais eles possuem a propriedade de conduzir carga elétrica. Os não condutores, que também são bastante conhecidos como isolantes, são materiais nos quais as cargas não podem se movimentar. Ou seja, mesmo que você, de alguma forma, exerça uma força sobre essas cargas elétricas, elas tendem a ficar presas nos seus lugares, porque tem outras forças ali intrínsecas do material que impedem ela de se movimentar. Então, nesses materiais, onde as cargas estão fixas, presas, nós chamamos de isolantes ou não condutores. Além disso, nós temos os semicondutores, que são materiais com propriedades elétricas intermediárias. Então, dependendo da força que você exerce sobre um semicondutor, você pode fazê-lo se tornar um condutor, ou mesmo, dependendo dessa força, ele pode ser um isolante. E os supercondutores, eles basicamente são condutores perfeitos no sentido de que se você inferir uma corrente neles, a resistência que essa carga tem para se movimentar dentro desse material é zero, então essa corrente perdura ali para sempre. Para explicar os supercondutores, a gente precisa da física quântica, mas é algo também que é bastante entendido e já é bem resolvido, usando, obviamente, as teorias quânticas para entender esses fenômenos. Bom, quando a gente pega um material condutor e cria um caminho entre esse condutor e a superfície terrestre, a gente diz que esse objeto está aterrado. Então, o material aterrado, que é um termo que nós vamos usar bastante aqui, significa basicamente que esse condutor, ou seja, mesmo o isolante, ele está de alguma maneira conectado à Terra. Bom, esses materiais eles são compostos, como a gente já sabe, por átomos, e esses átomos que constituem os materiais, eles são formados por três tipos de partículas. Então, só enfatizando, nós temos constituindo os átomos, os elétrons, os prótons e os nêutrons. Basicamente, são essas três partículas aí. O elétron possui uma carga negativa, o próton possui uma carga positiva e o nêutron, como o próprio nome diz, é uma carga neutra. Ela não possui aí uma carga positiva ou uma carga negativa. Uma observação importante aqui é que, em módulo, o próton e o elétron ele tem o mesmo valor absoluto de carga. Então, existe para o elétron aqui uma certa carga menos Q, que a gente já vai definir esse valor já já, e para o próton, essa carga é mais Q. O módulo da carga do elétron é exatamente igual ao módulo da carga do próton. No átomo, os prótons e os nêutrons, eles ocupam a região central desse átomo. E isso aí é conhecido como núcleo. Então, no núcleo, nós temos os nêutrons e os prótons, e em volta desse núcleo, numa nuvem eletrônica, como a gente chama, nós temos aí os elétrons. Aquela ideia de modelo planetário já é uma ideia bastante superada, não é de fato assim que as coisas são na natureza. Basicamente, o que você tem é um núcleo e uma nuvem eletrônica, onde o elétron existe uma probabilidade de estar em alguma região do espaço. Vale frisar que o tamanho do núcleo, dado o distanciamento que o elétron pode ter desse centro, desse núcleo, é quase tendendo a zero. Então, para você fazer uma analogia, você pensa no estádio de futebol, o núcleo é basicamente uma azeitona no centro do campo. E o elétron pode estar em qualquer lugar na arquibancada lá se movimentando. Então essa é a razão mais ou menos de tamanho, a ideia de tamanho de um átomo, de um núcleo e da nuvem eletrônica em volta desse núcleo. Num condutor, você tem, como eu disse, a capacidade dos
elétrons se movimentarem. Então, vale a pena enfatizar um experimento aqui. Suponha que você tenha um condutor neutro, então esse objeto aqui é o meu condutor, e eu venho então e aproxime aqui um plástico, por exemplo, um isolante carregado. Então eu venho aqui e aproximo dele um objeto carregado. Vamos supor que esse objeto tem uma carga negativa. Devido à mobilidade das cargas nos materiais condutores, então mesmo que ele esteja inicialmente neutro, o que você observa é que esse objeto aqui carregado, ele tende a fazer os elétrons a se afastarem dessa região aqui. Então os elétrons que estão nessa região aqui, eles tendem a migrar para o polo aqui, longe das cargas negativas. Então no final das contas, o que você observa é que aparece uma região aqui positivamente carregada e os elétrons ficam afastados aqui num outro extremo. Naturalmente, devido às forças de atração, então aparece aqui uma força F e aparece aqui uma força F, de forma que se o objeto aqui estiver preso por um fio, ele começa então a rodar em torno do eixo. Note que o condutor estava inicialmente neutro. Eu simplesmente trouxe um objeto carregado próximo desse condutor e esse condutor então começa a ter aí uma força atuando sobre ele. Se esse objeto neutro inicialmente fosse um isolante, essa força não iria existir, porque esse objeto carregado não iria conseguir fazer essas cargas se distribuírem. Não havendo essa distribuição das cargas, não aparece então essas forças aí de atração. Basicamente, se fosse um isolante, você teria aqui nessa região aqui as cargas negativas também. Aqui você teria as cargas positivas. Esse objeto então estaria neutro. As cargas positivas seriam atraídas por essas cargas negativas, porém, essas cargas negativas aqui iriam sofrer uma repulsão, um iria compensar o outro, de forma que esse objeto então ia ficar parado. Isso se ele fosse um isolante. No caso do condutor, existe essa distribuição das cargas aqui, com que faz então com que apareçam essas nossas forças aqui de atração. Bom, o que define de fato um condutor e um não condutor? O que faz no material esses objetos serem condutores ou isolantes, ou um semicondutor e etc, etc. Então aqui vale a pena falar um pouquinho sobre a estrutura dos materiais. Bem superficialmente, mas só para entender o que está por trás. Então basicamente, quando você tem um átomo, você tem o que a gente chama de poço de potencial. Então você tem aqui uma barreira, prende basicamente o seu elétron aqui em torno do núcleo, tá certo? Então isso aqui é uma barreira de potencial, define de certa forma essa linha em azul as forças que constituem a ação sobre o elétron. Então o seu elétron ele não consegue escapar muito dessa região aqui. Ele pode um pouquinho para cá, pode um pouquinho para cá, mas ele não sai aqui dessa região aí onde ele está preso, porque ele está num poço de potencial. À medida que ele começa a se afastar, tem uma força de atração que faz com que ele retorne ao núcleo. Se ele se afastar para o outro lado, uma força de atração, então ele está sempre preso em relação ao seu núcleo. Quando você começa a amontoar mais e mais átomos, o que você observa é que começa a aparecer então algumas barreiras aqui. Então você vai começar a colocar aqui outros átomos, um do lado do outro. O que acontece então? Então você tem esse regime aqui, mas mais do que colocar dos lados, você também coloca outros aqui na região de baixo aqui. Então começa aqui a aparecer aqui uma certa intersecção de muitos e muitos átomos, um do lado do outro. Isso tanto para cima quanto também para baixo, né? Então você tem aqui também os átomos aqui, em linhas, se formando e se constituindo. O que a gente observa então é que à medida que você vai empilhando esses átomos junto com os seus elétrons, começam a aparecer aqui, uma deformação nessa região aqui, uma deformação nesse potencial aqui, de forma que era esse azul, ele acaba se transformando mais ou menos numa barreira aqui, que vai ficando um separado do outro. Então você começa a criar umas linhas que a gente chama de bandas. Isso aqui, criam-se aqui algumas bandas que vão separando então uma camada da outra. No final das contas, dependendo do número de elétrons que você tem, essas bandas elas podem se dividir ou elas podem estar umas sobrepostas às outras. São essas bandas e a distância entre elas que definem basicamente o que vem a ser um condutor e um isolante. Então, essas bandas aqui, elas vão se formando e elas se dividem em dois grupos de bandas.
Então está aqui minhas bandas. Uma é chamada de banda de condução e a outra é chamada de banda de valência. Essas bandas são basicamente essas separações aqui, ó, que você vê aqui. Ó. Isso aqui seria uma banda e esse aqui seria, por exemplo, outra banda. Obviamente que elas podem estar uma em cima da outra, formando essa aqui, por exemplo, esses conjuntos todos aqui, por exemplo, a banda de valência. Mas aí você pensa que logo abaixo aqui tem outras bandas aqui, assim como na região de cima também tem outras bandas, e essas bandas vão uma concatenando a outra, até chegar na última banda. Basicamente, o que você vai fazendo é colocando elétron. Você vai jogando elétron, e vai completando essas bandas. Dependendo de como você coloca um elétron, a banda de cima pode se afastar ou pode se aproximar. Se você joga mais um elétron, essa banda pode se aproximar ou se afastar, dependendo do número de elétrons que você tem constituindo esse material. Então, se o material é de cobre, ele tem um número X lá de elétrons. Se ele é de sódio, por exemplo, ou lítio, ou alumínio, ele tem aí também um número de elétrons. Por exemplo, o lítio são 3 elétrons, o alumínio são 13, o sódio são 11. Então, cada um desses átomos, com um número X de elétrons, vai definindo essas bandas. Bom, mas como isso define um condutor e um isolante? O que tem de especial ou de diferente num condutor, num isolante ou num semicondutor, por exemplo? Então, basicamente, o que você observa é que, num isolante, você tem um espaçamento entre essas duas bandas. Novamente, aqui é a minha banda de condução e essa aqui é a minha de valência. No isolante, você tem aqui um gap muito grande aqui entre a banda de condução e a banda de valência. Se você se atentar a um condutor, por sua vez, você vai ter uma coisa um pouco diferente. Você tem que essas duas bandas, elas estão sobrepostas. Então, nesse caso aqui, você tem o que a gente chama de condutor. Enquanto que nos semicondutores, basicamente você tem aqui um gap, mas esse gap, se comparado com esse gap aqui, ele é muito menor. Então eles são muito próximos à banda de valência e à banda de condução. E esse aqui é chamado de semicondutor. Então essa estrutura atômica elétrica dos materiais é que o definem como sendo isolante, condutor ou semicondutor. Os condutores, em especial, eles possuem elétrons livres na banda de valência. O que vem a ser esses elétrons livres na banda de valência? Só para a gente entender. Se você se lembrar, né, da sua estrutura atômica, você tinha lá suas organizações dos elétrons lá. Vocês viam 1s2, não é isso? Aí depois você tinha 2s2, 2p6, aí depois você tem 3s2, 3p6, 3d10. E isso então vai dando basicamente a construção atômica, né, dos elementos, dados os números de elétrons. Então, ó, o que tem um isolante em especial e o que tem um condutor em especial? Então, se você completar a banda, ou seja, se eu tiver um átomo, por exemplo, com 2 elétrons, essa banda aqui ela está totalmente completa. Isso o faz um isolante. Se eu, por exemplo, tiver 2, 4, 10, novamente a banda está completa. Aí eu tenho um isolante. Se eu tiver 3 elétrons, por exemplo, que é o átomo de lítio, ele tem 2 elétrons aqui e somente um elétron aqui na banda 2 aqui. Esse elétron é um elétron livre, ele está, de certa maneira, aí podendo se locomover de um lado para outro, porque ele não está com a banda toda completa. Isso faz dele um condutor. Se eu pegar, por exemplo, o boro, que tem 5 elétrons, eu vou completar 2 aqui e aqui eu só vou ter 1. Ele se torna o que a gente chama de semimetal, porque ele tem ainda a banda de valência e a banda de condução sobreposta. Porém, essa sobreposição é bem pequena. Se você tiver 11, 2, 4, 10 e 1 aqui, aí você tem um metal, novamente. É o sódio, que tem 11 elétrons. Então, dependendo do número de elétrons, do que é constituído o seu material, essas bandas aqui elas podem ter esse espaçamento, elas podem estar sobrepostas uma em relação à outra, ou elas podem estar aqui com um distanciamento muito pequeno. Para cada elétron que você coloca, essas bandas se reorganizam novamente, podendo ficar uma afastada da outra, podendo estar uma sobreposta à outra, ou podendo estar uma bem próxima da outra.
É isso que a gente precisa ter em mente, como funciona, bem a grosso modo, né, a definição aí de isolante, condutor e semicondutor. O condutor, ele já tem elétrons na banda de condução. Então, qualquer outra carga que você atrai ali próximo, ela pode, então, se locomover. Para um elétron começar a se movimentar, ele precisa estar nessa banda de condução. Um isolante, a banda de condução é muito longe da banda de valência. É difícil para um elétron sair daqui e pular aqui para a banda de condução. Ele não tem ali, você precisa de muita energia para arrancar um elétron da banda de valência e levar para a banda de condução. Já no caso do semicondutor, até a própria temperatura, se você começar a aumentar, você pode tirar elétrons dessa banda de valência e levar para a banda de condução e fazer então com que ele, de certa maneira, conduza aí uma certa quantidade de eletricidade. Nesse experimento aqui, onde nós então separamos as cargas devido à presença de um objeto carregado, só para enfatizar, nós dizemos que essas cargas então aqui, que foram separadas devido à presença desse objeto carregado, elas são cargas que são induzidas. Então, essas cargas aqui são chamadas de cargas induzidas. O nome vem exatamente pelo fato, né, de elas serem induzidas devido à presença de um objeto carregado, devido a uma força eletromagnética que está presente aí no material. Bem, dito isso, falando um pouco sobre esses materiais isolantes, condutores, semicondutores, falando brevemente sobre as bandas de valência e banda de condução, já dito que essas cargas possuem atração ou repulsão, forças de atração ou de repulsão, dependendo, né, dos sinais dessas cargas, nós então avançamos para o que a gente chama de lei de Coulomb, que basicamente é uma expressão matemática que serve para nós termos como resultado a força que uma carga exerce sobre a outra. Qual é a força que duas partículas carregadas exercem uma sobre a outra? Quem nos dá essa resposta é o que nós chamamos de lei de Coulomb.